Olá, o meu nome é Abimael Fernando e faço parte do corpo discente do IFRO Campus Porto Velho Calama, mais precisamente do segundo ano de Química Vespertino. Juntamente com os meus colegas de turma Breno Cauã, Fábio Henrique, Gabriel Santana e Melissa Oliveira, apresentaremos sobre as tecnologias digitais e seus usos. Tal apresentação é referente à disciplina de Sociologia, sendo a docente responsável pela mesma a professora Sari Possari. Tecnologia digital é um conjunto de tecnologias que permite principalmente transformação de qualquer linguagem ou dado em números, isto é, em 1 e 0, sendo caracterizado por imagens, sons e textos, ou a convergência, ou seja, a junção de todos eles, que aparecem para nós na forma final da tela de um dispositivo digital na linguagem que conhecemos, imagem fixa ou em movimento, som, texto verbal, que são traduzidos em números que são lidos por dispositivos variados que podemos chamar genericamente de computadores. Assim, a estrutura que está dando suporte a esta linguagem está no interior dos aparelhos e é resultado de programações que não vemos. Nesse sentido, tablets e celulares são microcomputadores. Os modos de vida e consumo cultural foram afetados profundamente pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs. Formas de capital, estratégias, trajetórias e hábitos foram redistribuídos e reconfigurados no espaço social na mesma medida em que as tecnologias foram se sucedendo e transformando o mundo rapidamente. Cultura, relações sociais e tecnologias interagem e são objeto da produção intensiva de práticas discursivas e alvo de inúmeras formas de interpretação. Ou seja, algumas pessoas acreditam que as tecnologias digitais impactam a sociedade de forma positiva, já outros entendem que essas tecnologias são prejudiciais para a humanidade. A internet, acessada através da tecnologia digital, é um espaço em que circulam conteúdos de diferentes naturezas e qualidades. Notícias, análises, comentários, narrativas, conceitos e fatos aparecem ali como acontecimentos de democratização cultural, com a exposição de obras de artes plásticas, músicas clássicas e de gêneros distintos, além de fotografias, poesias, livros, pesquisas, artigos científicos, acervos museológicos, bibliotecas digitais, reportagens ilustradas, textos promocionais, entre outros. Logo, sendo demonstrada a importância das tecnologias digitais para a educação, tendo em vista que há a possibilidade de adquirir conhecimentos além dos que já são ensinados em sala de aula, proporcionando novos horizontes. A crença de que a internet é positiva, igualitária e democrática, devido ao acesso gratuito à informação, ignora alguns dos elementos que são considerados essenciais para o debate sobre os seus usos, como a informação não filtrada, valendo ressaltar que nos seus primórdios a rede era operada com base numa racionalidade estatal, cujo principal sentido era garantir a comunicação para fins de segurança e defesa no contexto de Guerra Fria. Em meados da década de 1990, há uma transferência da dinâmica de investimento, desenvolvimento e uso para o setor privado, e, consequentemente, uma mudança significativa na sua estruturação. Porém, não irei entrar em detalhes sobre a evolução das tecnologias digitais e suas características, pois o mesmo será feito pelos meus colegas que falarão a seguir. Desde já agradeço. Boa tarde, Tecnologia. meu nome é Gabriel e foi abordado com o tema tecnologias antigas e como elas funcionaram para tecnologias digitais que hoje em dia utilizamos. Bom, vou começar com o telégrafo. O telégrafo foi uma das invenções inventada em 1840, onde a humanidade começou a fazer uma das coisas mais interessantes, que foi mandar informações e mensagens complexas em grandes distâncias, em pouquíssimo tempo. É, com 15 palavras por minuto conseguiam ser transmitidas entre países, governantes começaram a ter noção do que acontecia em tempo real, pessoas conseguiam mandar comunicações complexas em pouquíssimo tempo. Bom, o telégrafo foi o que permitiu que a era da comunicação começasse. Outra tecnologia inventada que ajudou muito a tecnologia digital de hoje em dia foi o transitores. A criação de transitores na década de 1940 foi fundamental para que tivesse uma revolução eletrônica nas próximas décadas, como computadores, televisões, celulares. Tudo isso veio por conta dos transitores, inventado por John e Walter. Ele atualmente é usado em todo tipo de indústria, até em geladeiras. Transitores também apresentam em todos os eletrônicos e permite que a tecnologia realizasse grandes saltos nas últimas décadas. Como sem transitores, a gente não poderia estar lendo informações pela internet. Agora veio a tecnologia digitais. Elas surgiram no século XX e foi revolucionada a indústria, a economia, a sociedade,
formas de armazenamento e difusão de informações foram alteradas, gerando debate em torno da relação da humanidade do seu passado, o seu presente e o seu futuro. Uma das invenções que ajudaram muito na, na tecnologia digital de hoje em dia foi a internet. A internet ajudou, como posso dizer, é uma rede que junta milhares de computadores, aparelhos de televisões, videogames, celulares, smartphones, em tudo em seu local. Aluno Brendo Cauã. Eu vou falar sobre as revoluções tecnológicas. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que se deram as principais descobertas tecnológicas em eletrônica. O primeiro computador programável e transitor, fonte da microeletrônica, o verdadeiro cerne da evolução da tecnologia da informação no século XX. Mas só na década de 70 é que as novas tecnologias da informação difundiram-se amplamente. Em 1947, tivemos a invenção do transitor, os chips. Na década de 60, a tecnologia de fabricação progredia e se conseguia melhorar o desempenho dos seis. A maioria destinava-se a usos militares. Em 1971, o engenheiro da Intel, Ted Hoff, inventou o microprocessador, assim mudando a microeletrônica. Em 1981, começou a era da difusão do computador com a Apple e com a IBM, que criou o computador pessoal, conhecido como PC. Uma condição fundamental para a difusão dos microcomputadores foi preenchida com o desenvolvimento de software em 1976. Na década de 90, foi a transformação do processamento e armazenamento de dados centralizados em um sistema compartilhado e interativo de computadores em rede. Em 1969, a Agência de Projetos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos instalou uma nova e revolucionária rede eletrônica de comunicação, que se desenvolveu nos anos 70 e veio a se tornar a Internet. Não há como negar que a tecnologia se tornou base para uma reformulação completa em produtividade, operação e gestão de negócios. Assim, a tecnologia traz tantos pontos positivos quanto pontos negativos. Alguns pontos positivos são um novo mercado digital, colaboração como foco de produtividade e gestão inteligentes. Alguns pontos negativos são a interações mais distantes, segurança da informação e inteligências artificiais como competidores. Podemos dizer ainda que se acredita fortemente nos potenciais positivos e transformadores da tecnologia. E pouco se lembra que o mesmo otimismo estava presente na criação de quase todas as mídias sociais modernas. Não temos dúvida de que a tecnologia deve ser associada às práticas sociais que as constituem. Assim, deve-se considerar que as disposições práticas para uso e sentidos individuais associados às tecnologias são múltiplos, como individuais, como usos informativos, interativos e instrumentais, direcionados a associações ou mesmo à subutilização das múltiplas possibilidades. São aspectos normais e recorrentes das relações entre indivíduo e tecnologia. Sendo assim, a tecnologia e a economia elas são juntas, pois tende a mudar e apresentar paradoxos e contradições típicas do sistema capitalista, assim apresentando de um lado um potencial dinamizador e emancipador. Porém, em outra medida, pelo fato de que opera como um campo estruturado, fruto de uma produção técnica de oligopólio comandados por atores
hegemônicos reforça e reproduz exclusões e desigualdades sociais. Meu nome é Fábio Lima e eu vou abordar o tema crimes virtuais. Dentro desse tema, eu retirei 2 assuntos para explicar melhor. Um deles é o hacker e o outro é fake news. Por que os hackers são crimes virtuais? Porque eles roubam informações sigilosas de empresas privadas que estão basicamente guardadas no computador. Eles roubam essas informações privadas para vender para uma empresa rival e acaba tendo ganhos por isso. Isso é crime por lei. Está sendo uma das principais preocupações mundiais, já que bastantes hackers estão conseguindo invadir cada vez programas mais protegidos. Também temos a fake news. A fake news é tudo aquilo que é mentira, são informações falsas. Ela vem sendo uma preocupação mundial também, porque ela vem inventando notícias falsas sobre a pandemia, por exemplo, vem trabalhando também dentro da política, inventando assuntos que não existem, e ela acaba, por exemplo, falando assuntos que realmente não existem, inventando mentiras. É também considerado crime por lei. Eu sou a Melissa Oliveira e eu vou abordar 3 assuntos sobre o nosso tema tecnologias digitais e seus usos. Eu vou falar sobre economia política na internet, a cumulatividade dos usos na internet e vou fazer a conclusão do nosso trabalho todo. Eu vou começar com economia política na internet. Bem, a internet surgiu com o intuito político e militar nos Estados Unidos, para promover estratégias de segurança da sua tecnologia de defesa se caso houvesse um ataque dos soviéticos. Ou seja, a internet já surgiu com o intuito político, porém, ao longo do tempo, a internet foi se tornando generalizada e introspectiva, para quem tem acesso, é claro. Introspectiva por quê? Atualmente, a internet serve para comunicação, serve para informação, serve para circulação de conteúdos, vemos os aplicativos, os sites, serve para comércio, as lojas online, por exemplo, ou até mesmo as lojas físicas que possuem seus próprios aplicativos. Ou seja, não é mais uma ideia política e militar centrada. Naquele período em que os Estados Unidos estavam com essa ideia de promover essas estratégias de segurança por meio da internet para se defenderem caso houvesse um ataque, essa ideia não se prendeu somente aos Estados Unidos. Com essa manobra de defesa bastante avançada, logicamente outros países, outros lugares decidiram que iam se defender dessa mesma forma, iam estar um passo à frente por conta desse fenômeno. Economia política da internet. Onde está a economia política nesse contexto? Nota-se que precisa de capital para tais tecnologias e para profissionais especializados nessa área. E naquela época, caso acontecesse um ataque e não houvesse essa ideia, eles não poderiam saber quando se defender, como se defender, haveria um colapso na economia, porque de certa forma seria uma guerra. Ou seja, além de gastos com esse processo de instalação e etc., haveria muitos gastos com reparos, construções, reconstruções e sem falar da população. Além de que no cenário político atual, é muito fácil usar a internet em períodos de campanhas políticas, para pedir votos, fazer lives em redes sociais, compartilhar suas propostas, etc. Ou seja, a economia política na internet facilitou tanto para o lado econômico-militar, quanto para o lado econômico-político, nesse sentido. Dando continuidade aos assuntos, vou falar sobre a acumulatividade dos usos na internet. Essa acumulatividade se refere ao agrupamento de pessoas que buscam os mesmos sites, compartilham as mesmas coisas, usam os mesmos aplicativos, buscam pelos mesmos jogos, ou seja, uma grande quantidade de pessoas que buscam pelas mesmas coisas no mundo digital. Essa acumulatividade não engloba, por exemplo, os analfabetos, quem não possui aparelhos eletrônicos digitais e até os indígenas, pois eles não possuem essa mesma prática, ou seja, tornam-se minorias e grupos sociais preeminentes nos processos de exclusão e privação de oportunidades em diferentes âmbitos da sociedade. Essa acumulatividade se dá por isso, pelo fato da procura pelas mesmas coisas, no sentido digital. A acumulatividade dos usos, nesse caso, é o que o meio digital nos proporciona: redes sociais, aplicativos, sites, jogos, notícias, etc. O interesse pelas tecnologias é generalizado e transversal às classes sociais. Entretanto, as possibilidades de acesso ainda são distribuídas de forma desigual. No que se refere aos não-usuários, eles se concentram entre os que não trabalham ou não procuram emprego. Nessa categoria estão donas de casa, estudantes, aposentados e aqueles que desistiram de procurar emprego. Quando se toma a renda como um qualificador dos grupos de usuários, é facilmente perceptível que o usuário de baixa renda ou sem renda encontra no uso da internet ferramentas importantes de socialização e entretenimento. Bem, e para finalizar o nosso trabalho, a conclusão.
Ao longo desse trabalho, foi facilmente perceptível que a tecnologia é de fundamental importância no mundo atual por causa de seus avanços, por causa de tudo o que foi aprimorado e criado até hoje. Desde os seus primórdios, com os telégrafos, as máquinas de escrever, etc., já era uma grande coisa na época, por sua capacidade de ligação entre as pessoas. E a partir delas que surgiram as novas tecnologias, as tecnologias digitais. É claro que melhores e mais rápidas, porém também possuem seus pontos negativos, como foi colocado no contexto de crimes virtuais, principalmente as fake news por sua facilidade de expansão entre as pessoas. As tecnologias digitais com certeza revolucionaram o mundo comunicativo e informacional. Creio que todos acreditam que em pouquíssimo tempo vão se surpreender com mais inovações no mundo tecnológico, como o investimento em robôs que já está sendo feito em algumas partes do mundo.